Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o livro Meditações do René Descartes, mais especificamente o primeiro e o segundo capítulo. Contextualizando, o René, com esse livro, ele queria provar a dificuldade que a gente tem em provar as coisas, em confirmar as coisas, em a nossa dificuldade em confiar nos nossos sentidos, nas nossas percepções, porque como que a gente vai provar que tudo isso aqui é real, que tudo que a gente vive é real e que a gente não tá, sei lá, em uma inserção, que a gente não tá em algum joguinho, que a gente não tá em um show de Truman que todo mundo tá filmando. A gente não consegue ter essa certeza. Ah, e tem a ciência? Tem. Mas como que a gente pode provar que ninguém tá mentindo pra gente? É isso que ele vai apontar principalmente nesse livro. Bom, na primeira parte, no primeiro capítulo, ele vai falar das coisas que podem ser colocadas em dúvida. Então, ele vai falar sobre as falsas opiniões como verdadeiras. A gente cresce acreditando no que os outros falam. Ah, a pessoa falou isso pra gente e a gente vai acreditar. Por quê? A gente é criança. A gente só vai conseguir ter a percepção de saber o que é real, o que é verdade ou não, a partir do momento que a gente prova as coisas, que a gente confirma essas coisas e que a gente já pode pensar com a nossa cabeça. E não só acreditar no que os outros falam. Então ele vai falar sobre criar as nossas próprias opiniões. Mas isso seria muito difícil, com tudo, querendo ou não. Por quê? A gente deveria provar tudo, a gente deveria confirmar tudo. Se alguém falou que isso é azul, como que você prova que isso é azul? Seria muito difícil. Então ele vai falar dessa dificuldade que a gente tem em nos livrar das opiniões alheias, do que foi nos imposto ao longo da nossa vida. Bom, no primeiro capítulo, ele vai começar falando sobre criar as nossas próprias opiniões. Ele vai começar falando sobre que nos primeiros anos a gente recebe muitas falsas opiniões verdadeiras. Por quê? Porque nos nossos primeiros anos a gente não tem a capacidade de se questionar sobre tudo, de ver se é verdade todas as coisas. Então, se alguém falou alguma coisa pra gente, a gente vai acreditar. Se você não tiver a cabeça de, não, eu posso mudar quando você crescer, você não muda, você continua com as opiniões que foram impostas pra você. Então ele vai falar que essas coisas podem ser muito duvidosas e incertas, porque a gente não vai ter provado isso. Ele vai falar justamente sobre isso, que a gente deveria nos livrar dessas opiniões, e se a gente quer saber se é verdade ou não, a gente ir lá e provar. Aí vem o contraponto. Como a gente provaria isso? A gente não tem como provar todas as coisas. Como que eu vou provar que isso aqui é azul? A gente não consegue provar. A gente tá vendo que é azul, sim, mas se a gente for daltônico? Exatamente isso que ele vai falar. Que seria muito difícil a gente se livrar de todas as opiniões e criar todas as nossas opiniões e desvendar tudo, saber como tudo é exatamente. Aí ele vai chegar no ponto da gente se questionar sobre tudo que está à nossa volta, se questionar se as coisas são reais. E ele vai falar que o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar nas coisas, bastará para me levar a rejeitar a todas. Mas a gente sabe que isso não é muito possível, porque se a gente rejeitar tudo que a gente tenha minimamente de dúvida, nossa vida vai ser muito incerta. Aí ele vai continuar com uma frase que eu gostei muito, que é de prudência nunca se afiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então, como que a gente vai confiar em alguma coisa que a gente já confiou uma vez e a gente viu que estava errado? Seria muito difícil. Aí ele vai continuar com uma pergunta, que seria: como poderia eu negar que estas mãos e este corpo sejam meus? Como que eu vou saber que tudo isso aqui é meu, que isso aqui é meu? Como que eu vou provar isso? Eu não consigo provar, eu tenho os meus sentidos, que eu sinto, mas se isso for uma coisa falsa, eu não vou ter como saber. Então ele vai se questionar, o que será real? O que será real nesta vida? Como que a gente vai saber? E um dos exemplos que ele vai trazer vai ser quando a gente sonha. Que ele vai falar que quantas vezes ocorreu-me sonhar durante a noite que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente dentro do meu leito. Então, como que a gente vai provar que isso é real? Como que a gente vai provar que a gente não está em um delírio coletivo, que a gente não está, sei lá, em coma e tendo um sonho? Afinal, muitos dos nossos sonhos a gente acha que é real, a gente tá ali, a gente sente as coisas, né, quando tá acontecendo. Como que a gente prova que não estamos vivendo um sonho agora? Que não estamos dormindo e apenas sonhando com tudo isso? Aí, voltando ao exemplo das mãos, ele vai falar assim, como que a gente vai provar que minha mão é assim? Vai que minha mão é diferente e eu tô vendo ela assim. Outras pessoas podem ver diferente, a gente não vai saber. Esse é o questionamento que ele faz durante uma boa parte do livro. Aí o Descartes chega num ponto que ele vai falar sobre as ciências. Ele vai dividir as ciências da natureza e as ciências exatas.
E ele vai falar que as ciências dependentes de considerações, as coisas que a gente considera, enfim, das coisas, são muito duvidosas e incertas. E vai falar que a aritmética, por exemplo, né, as ciências exatas, são mais verdadeiras, são mais fáceis, né, que podem ser comprovadas mais fáceis. Afinal, 2 mais 2 eu sei que é 4. Aí ele vai dizer que não parece possível que verdades tão patentes possam ser suspeitas de alguma falsidade ou incerteza, se referindo à aritmética, às ciências exatas. E prosseguindo, ele vai fazer uma crítica, vai fazer um apontamento sobre questionar a parte religiosa, a parte de Deus. Como que a gente vai saber que existe um Deus que criou todas as coisas e que tudo isso só não é uma coisa que foi inventada pra gente acreditar. E um ponto que ele chega é que ele vai meio que contra as crenças dele, afinal René era católico. Então ele vai questionar a própria fé, ele vai questionar, será que existe algum ser que criou todas as coisas, que criou a natureza, que criou a gente, e que não tenha criado apenas uma grande ilusão para tudo? E ele vai citar que pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu me engane toda vez que eu faço uma adição de 2 mais 3. Então ele vai questionar até a aritmética, né, a parte das ciências exatas que ele já tinha colocado que era uma coisa mais certa. Afinal, como que eu posso saber que isso não vai ter errado? Como que eu posso saber que, sei lá, Deus não colocou isso na minha mente que vai ter certo, que 2 mais o 2 é 4, e isso não é só uma ilusão? Então, ele vai dizer que ele deseja encontrar algo de constante e de seguro nas ciências, alguma religião, alguma crença, que seja de segurança até da ciência, mas a gente sabe que isso não acontece. Até hoje isso não aconteceu, alguma ciência que prove alguma religião, né? Então, ele vai continuar dizendo que ele fala assim, me utilizarei delas, das religiões, das crenças, mais prudentemente, tomando partido contrário, empregando todos os meus cuidados em enganar-me a mim mesmo, fingindo que todos esses pensamentos são falsos e imaginários. Então ele vai falar o quê? Que a gente tem que se questionar de tudo. Ah, a gente acredita nisso? Sim, mas a gente tem que se questionar um pouco das coisas. Aí ele vai chegar no ponto que ele vai falar sobre um Deus maligno. Como que a gente não poderia provar que existe um Deus maligno que nos colocou na Terra apenas para termos falsas, né, ilusões e sermos enganados, para sermos colocados na Terra apenas para sofrer e não termos certeza de nada. Aí vai começar o segundo capítulo, que é da natureza do espírito humano e como ele é mais fácil de conhecer do que o corpo. Ele começa citando um pouco do capítulo 1, porque ele fala que ontem as meditações encheram ele do espírito de tantas dúvidas. Então, me faz acreditar que ele fez o capítulo 1 em um dia e o capítulo 2 no outro dia. E ele vai começar falando assim, que ele supõe que todas as coisas que ele vê são falsas. Que ele pensa que não vai possuir nenhum sentido, que ele não vai acreditar no corpo, na figura, na extensão, como ele cita, né? E ele vai fazer um questionamento, que o que poderá, pois, ser considerado de verdade? Trazendo mais essa parte do corpo, né, do nosso espírito. Aí ele vai dizer que nesse ponto, né, do texto, não há mais uma certeza que exista um Deus para ele, né? Afinal, como ele foi fazendo ele vai colocando muito no texto isso, que as mudanças de pensamento dele durante as meditações dele, né? Ele vai pensando, ele vai mudando de opinião, e isso eu acho uma coisa muito interessante, que a gente tem que ser assim na nossa vida, né? A gente ficar com uma opinião a nossa vida inteira, a gente não evolui, certo? Aí ele vai trazer o questionamento de se a gente seria capaz de existir sem os nossos sentidos e sem o nosso corpo, que a gente é dependente dos sentidos e do corpo. É esse questionamento que ele vai trazer, se existe mesmo, né, o espírito, se a gente só depende do corpo e dos sentidos pra gente estar vivo, pra gente ser a gente. Aí ele vai concluir que esse pensamento de eu sou e eu existo é necessariamente verdadeira, mas que nesse ponto ele não sabe quem ele é. Então, o que ele vai falar? Que a gente precisa, que ele vai precisar pensar com mais prudência agora, para que esse conhecimento que ele afirma certo e evidente, não esteja errado. Aí aqui ele vai cair em uma série de questionamentos, ele vai citar vários questionamentos, que ele vai dizer que sem dúvida ele é um homem, que ele pensa que é um homem. Mas o que seria o homem? Aí ele vai falar que é um animal racional. Tudo bem, mas você teria que pesquisar o que é animal e o que é racional.
E nisso ele vai citar que a gente entraria em uma infinidade de outras mais difíceis e mais embaraçosas perguntas. E ficaria nesse ciclo de perguntas embaraçosas, confusas, pra gente entender o que somos. E ele vai fazer o que vai falar, né? Que ele vai considerar que ele vai ter as mãos, que ele vai ter o rosto, que ele vai se alimentar e caminhar, vai pensar, e que todas essas coisas estariam ligadas, relacionadas com todas as ações da alma, mas que ele não se questionaria o que seria a alma, né? O que consistia essa alma de cada um. E seguindo, ele vai falar disso, se a gente pode se considerar seres humanos, né, seres aqui na Terra, apenas pelos nossos sentidos. Esse é o questionamento que ele vai fazer nesse ponto. Ele vai continuar com os questionamentos, né, o que sou eu? Que ele vai trazer de novo o ponto do ser poderoso, né, um ser poderoso, malicioso e ardiloso, que emprega suas forças para enganar a gente do que somos. Aí ele vai chegar no ponto dos atributos da alma, que vai ser se alimentar, caminhar e essas coisas. Ele vai chegar no ponto do pensamento, de que a gente está existindo porque a gente está pensando, talvez, que a gente só existe enquanto a gente pensa. E daí eu acho que também vem um pouco da frase, né, dele, que é o penso, logo existo. Então é esse questionamento que ele vai fazer, que se a gente deixar de pensar, deixaria o mesmo tempo de ser ou de existir? Ele vai apontar ali ele vai falar assim, que uma coisa que pensa, um ser que pensa, ele vai ser o que mais? Só um ser pensante, que ele vai se questionar ali, que se a gente é apenas uma coisa que pensa, um ser pensante, ou se a gente é mais do que isso, né? E mais pelo fim, ele vai trazer o exemplo da cera. A cera, um pedaço de cera, né, que é tirado de uma colmeia, é uma coisa que a gente consegue identificar pela cor, a gente consegue identificar pela figura, pela sua grandeza, porque é duro, porque é frio. Mas e se esse pedaço de cera fosse colocado ao fogo? Ele perderia toda a sua, todo o seu formato, tudo que a gente acreditaria ser a cera, estaria ali apenas derretida. Mas a gente conseguiria detectar que é uma cera, mesmo ela não estando no seu formato original? E já finalizando, ele vai falar sobre a gente confiar nos nossos sentidos, né? A gente conseguir reconhecer uma cera. Se não for pelo tato ali, pelo formato, ou pelo cheiro, seria pelo gosto também, afinal uma cera, ou pela audição, porque uma cera em si, a gente consegue, se a gente encostar nela, a gente escuta algum barulho diferenciado. Agora, se ela estiver no seu modo, né, derretido, a gente não consegue ouvir nada. Agora, se a gente colocar na boca, a gente vai saber o que é. E ele vai falar sobre a gente colocar isso na nossa vida. Será que se a gente se modificar, a gente ainda vai ter alguma coisa que poderá ser identificado que é a gente? Eu posso me modificar inteira, mas será que o meu espírito se modificará também? Os meus pensamentos serão modificados? Que seria a nossa parte principal, os nossos pensamentos, os nossos valores. Então é esse questionamento que ele vai trazer mais pelo fim. Para finalizar, ele vai falar duas frases muito interessantes, que uma é: só concebemos os corpos pela faculdade de entender em nós existente e não pela imaginação nem pelos sentidos. Então, não pela imaginação nem pelos sentidos, mas a gente vai saber pelo que a gente é, né? E ele também vai falar que, posto que é quase impossível desfazer-me tão prontamente de uma antiga opinião. Então, isso traz lá do começo do texto, quando ele vai falar sobre as antigas opiniões. Então, com tudo isso, a gente percebe esse grande questionamento de se existimos, se não existimos, como podemos provar que estamos aqui. Eu acho que uma das principais características do René é ele pensar, principalmente a frase do penso, logo existo. Então, para ele, se você pensar, você está existindo. Então,